destaque no Panorama CBN. A chegada de Daniel Vorcaro ao presídio e as novas revelações das investigações sobre o Master. O 7º dia de conflitos no Oriente Médio e a volta da Fórmula 1. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado. Essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chegou nesta sexta-feira a Brasília e já está no Presídio Federal de Segurança Máxima. Depois de pousar no Aeroporto Internacional da capital por volta das 13h30, ele foi levado ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Distrito Federal para exame de corpo de delito e, em seguida, transferido sob escolta da Polícia Penal Federal para o Complexo da Papuda. A transferência foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, a pedido da Polícia Federal. A corporação argumentou que Vorcaro tem grande capacidade de articulação e poderia interferir nas investigações ou no cumprimento de decisões judiciais, além de apontar a necessidade de preservar a integridade física dele. No Presídio Federal, Vorcaro vai ficar inicialmente em isolamento por cerca de 20 dias, em uma cela com pouco mais de 9 metros quadrados. Depois desse período, ele deve ser transferido para uma cela padrão da unidade, com cerca de 6 metros quadrados. Cada cela abriga só um detento e tem cama, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. Não há televisão, rádio ou nenhuma forma de comunicação externa, nem tomadas elétricas. A iluminação e o chuveiro funcionam em horários controlados. Os presos recebem 6 refeições por dia e têm direito a 2 horas de banho de sol, visitas sociais e de advogados por parlatório em dias específicos. A Penitenciária Federal de Brasília tem capacidade para 208 presos. Entre os detentos está Marcola, apontado como líder máximo do PCC. Vorcaro foi preso novamente na quarta-feira, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias no Banco Master, além de suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e espionagem ilegal de adversários. Questionada sobre a possibilidade de delação premiada, a defesa do banqueiro afirmou à CBN que não no momento e diz que o caso será conduzido com uma defesa jurídica e estritamente técnica. A defesa também manifestou surpresa e indignação com a divulgação de fotos de Daniel Vorcaro dentro do Presídio Federal. Eles disseram que parece não haver limites para o vazamento de informações para expor, desgastar e humilhar o cliente. Afirmaram ainda que pediriam novamente um inquérito para apurar a divulgação de informações sigilosas, na esperança de que os responsáveis, pelo que classificaram como tamanha arbitrariedade, sejam responsabilizados. A nota conclui que a defesa continua acreditando no Estado Democrático de Direito e no respeito à mínima integridade daqueles que são submetidos à sua custódia. E André Mendonça já aceitou o pedido, determinando que seja, sim, aberto um inquérito para investigar o vazamento, deixando claro que a ação não mira os jornalistas que tiveram acesso à decisão. Conversas reveladas pela jornalista Malu Gaspar, colunista do Globo e comentarista da CBN, indicam que o ex-dono do Master passava as informações sobre as negociações para salvar o banco. O senador Eduardo Girão disse à CBN que o Partido Novo já estuda novas ações a partir da revelação das conversas. Olha, a situação é muito grave. O Partido Novo estuda medidas hoje ainda firmes em relação a essas revelações feitas pela jornalista Malu Gaspar. É muito estranho a própria defesa do Vorcaro dizer que são mensagens íntimas trocadas entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma esposa que teria um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, né? E a gente fica se perguntando em relação a esse bloqueio. Bloqueio de quê, afinal? É o quê? É a liquidação, para evitar a liquidação? É um bloqueio da prisão? O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, diz que levar Daniel Vorcaro à comissão é uma questão de honra e que está muito confiante com a prorrogação da CPMI a partir dos novos fatos. Já o deputado Nicolas Ferreira, do PL, pressionou o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, dizendo que ele tem o dever de instalar a CPMI do Master, acusando inclusive de prevaricação.
Por parte do governo, há um silêncio para se distanciar da crise, uma vez que envolve o ministro que foi relator da trama golpista. O deputado Alencar Santana, do PT, defende que as investigações esclareçam a verdade para punir os culpados e garantir a inocência dos que não têm a ver com o caso. As coisas sobre o Master precisam ser esclarecidas. A sociedade espera uma resposta. Tem muita confusão. Eu espero que as investigações tragam todas as verdades para que a justiça seja feita da melhor maneira possível, punindo quem de fato tem que ser punido, mas ao mesmo tempo garantindo a inocência de quem não tem nada a ver com o problema. Até agora, nenhum ministro do governo Lula se manifestou sobre as novas revelações. Além de Lula, os presidentes da Câmara e do Senado também não falaram no assunto. E o foco das investigações acabou direcionado agora para o ministro Alexandre de Moraes, trazendo um mal-estar entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal diante das mensagens interceptadas pela PF que mostram a ligação de Daniel Worcaro com o ministro. O material enviado à CPMI do INSS, obtido por Malu Gaspar, mostra que no dia em que foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado, Worcaro escreveu para Moraes perguntando se ele conseguiu bloquear, o que pode ser uma referência ao processo envolvendo a compra do Banco Master. Dados do celular do banqueiro mostram que ele prestava contas ao ministro sobre as negociações e sugerem que ele falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Moraes nega, dizendo que as informações vazaram para atacar o Supremo. A PF suspeita que as mensagens trocadas entre Worcaro e Moraes possam configurar advocacia administrativa, ou seja, na prática, Moraes usando o cargo para favorecer Daniel Worcaro. O Supremo, portanto, está de volta no centro da crise do Master, porque antes tínhamos o ministro Dias Toffoli como relator. Ele disse, inclusive, que não teve acesso às quebras de sigilo e que as informações chegaram quando ele saiu da relatoria. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,61% aos 179.369 pontos. O dólar teve queda de 0,81%, cotado a R$ 5,24. O euro vale R$ 6,08, baixa de 0,54%. A produção industrial brasileira subiu 1,8% em janeiro na comparação com o mês anterior. É a alta mais intensa desde junho de 2024. Com elevação superior a 6%, o setor de produtos químicos alavancou o desempenho. O resultado, verificado no primeiro mês de 2026, eliminou parte do recuo de 2,5% acumulado de setembro a dezembro. O levantamento foi feito pelo IBGE. O lucro líquido da Petrobras triplicou em 2025 na comparação com 2024 e chegou a mais de 110 bilhões de reais. A estatal fechou o sexto ano seguido com ganhos. O resultado positivo veio mesmo com a queda de 14% no preço internacional do petróleo ao longo da temporada. A empresa informou que o aumento da produção de óleo e gás compensou a desvalorização da commodity e permitiu manter um desempenho financeiro robusto. A companhia também anunciou a proposta de distribuição de dividendos entre os investidores. A Petrobras apresentou uma oferta superior a 8 bilhões de reais, referente apenas ao último trimestre de 2025. A proposta vai ser analisada na Assembleia marcada para o dia 16 de abril. O Brasil produziu 368 mil veículos durante o primeiro bimestre de 2026. De acordo com o levantamento da Anfávia, o número aponta uma queda de quase 9% na comparação com o ano passado. Essa queda foi fortemente impactada pela baixa nas exportações. No total, 59,4 mil unidades foram embarcadas ao exterior, um recuo de 28% ante o mesmo período de 2025. A Anfávia atribui parte da queda à situação no mercado argentino, principal parceiro do país, que recuou 3,8% no último ano. A associação reforça que em 2025 o carnaval caiu em março, contribuindo também para um melhor ritmo de produção em fevereiro do ano passado. Para um panorama futuro, a associação ressalta possíveis impactos do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, que teve início na última semana. A previsão é um ano de 2026 ainda mais desafiador.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não teria problema o Irã ter uma nova liderança religiosa no país e não uma democracia. Para ele, a única questão em jogo é essa liderança tratar bem os Estados Unidos e Israel. As afirmações foram dadas à CNN americana. Trump complementou que esse novo líder precisaria ser justo e imparcial. O governo dos Estados Unidos ainda informou que a Marinha Americana vai passar a escoltar navios americanos no Estreito de Hormuz em breve. O anúncio foi feito pelo secretário de Energia do país, Chris Wright, em entrevista à Fox News. Mais cedo, Trump disse que somente após a rendição e a escolha de um líder aceitável é que vai trabalhar para trazer o Irã de volta da beira da destruição. O presidente dos Estados Unidos usou a expressão MIGA, Make Iran Great Again, uma alusão ao slogan MAGA, usado por ele durante as campanhas que aí é Make America Great Again. A publicação foi feita depois que o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse nas redes sociais dele que alguns países iniciaram esforços de mediação, mas sem mais detalhes. Em entrevista ao jornal da CBN, o sócio fundador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio e professor da Fundação Getúlio Vargas, Najad Khouri, explicou os impactos da escolha do novo líder no Irã. Então, qualquer decisão que, nesse sentido, ela pode afetar a guerra, é o mundo inteiro, afetar você, a mim, a preço do petróleo, porque a guerra está numa região das mais, digamos, explosivas do mundo, onde tem 50% do petróleo mundial naquela região, onde tem choke points, onde tem o Estreito de Hormuz, onde tem vários países que estão quase sendo envolvidos por Irã, Arábia Saudita, os Emirados, Catar, até Azerbaijão está sendo envolvida, eventualmente Turquia, então Iraque, então é uma decisão altamente sensível para o Irã e para o mundo. O conflito no Oriente Médio chegou ao 7º dia com uma nova escalada após bombardeio de Israel em Beirute, no Líbano, nesta sexta-feira. O exército israelense ordenou uma evacuação sem precedentes de todos os subúrbios do sul da capital libanesa. As autoridades militares afirmaram que 26 ondas de ataques foram feitas durante a noite contra centros de comando e depósitos de armas do Hezbollah no Líbano. Além disso, Israel também lançou uma nova onda de ataques contra o Irã. Segundo as forças de defesa de Israel, o alvo foi um bunker no complexo onde vivia o Ayatollah Ali Khamenei, em Teherã, ainda usado pela liderança iraniana. Dentro de Israel, explosões foram ouvidas enquanto as defesas israelenses eram acionadas para combater o fogo iraniano. O Irã afirmou que conseguiu atingir o centro de Tel Aviv. Autoridades iranianas reafirmaram que o Irã não estava visando intencionalmente seus vizinhos árabes, apenas as bases americanas em seus territórios. Uma no Iraque e outra no Kuwait foram alvos de bombardeios nessa manhã. Para fechar o assunto por enquanto, o Comitê Paralímpico Internacional confirmou que o Comitê Paralímpico Nacional do Irã não vai competir nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O Irã deveria participar com um atleta, o bicampeão paralímpico Abulfazil Khatib Mianei, em 2 provas de esqui cross-country paralímpico, mas com o conflito ele não pode viajar com segurança para a Itália. Atualizações sobre o conflito, eu te lembro, você encontra sempre na programação da CBN e no site cbn.globo.com, além de próximas edições do podcast. A Agência Alfandegária dos Estados Unidos está preparando um sistema que vai ficar pronto dentro de 45 dias para processar reembolsos relacionados às tarifas de importação impostas pelo presidente do país, Donald Trump. As sobretaxas foram consideradas ilegais pela Justiça norte-americana. A devolução prevista de 166 bilhões de dólares em pagamentos de tarifas para cerca de 330 mil importadores vai acontecer em prazo ainda a definir. Os colombianos vão às urnas nesse domingo para eleger um novo Congresso e 3 dos candidatos à presidência do país. Os eleitores vão escolher entre mais de 3 mil candidatos para preencher 102 cadeiras no Senado e 182 cadeiras na Câmara dos Representantes. O esquerdista Ivan Cepeda, aliado do atual presidente Gustavo Petro, e o direitista Abelardo de la Espriella não participarão das consultas de domingo, mas estarão na cédula para a eleição presidencial de 31 de maio. Panorama CBN.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou sua pré-candidatura à presidência pelo PSD em publicação nas redes sociais, junto de uma série de propostas em um manifesto ao Brasil. Ele se colocou como terceira via ante a polarização política. Lembrando que o PSD tem outros 2 pré-candidatos, Ratinho Júnior, governador do Paraná, que inclusive já anunciou que vai sair do cargo até abril, a tempo de se desincompatibilizar e poder ser candidato conforme as regras eleitorais, e também Ronaldo Caiado, governador de Goiás. A definição vai ficar a cargo do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que descartou a realização de prévias internas. Até por causa do prazo, a legenda estabeleceu abril como limite para anunciar o escolhido. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar o pastor Silas Malafaia réu por calúnia e injúria. A acusação é dada após ofensas a generais do alto comando do Exército. A denúncia foi realizada pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado. A análise virtual do caso pela primeira turma começou hoje e segue até o dia 13 de março. Faltam os votos de Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O adolescente de 17 anos, apontado como articulador do estupro coletivo em Copacabana, se entregou na tarde desta sexta na delegacia de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Em seguida, ele vai ser encaminhado para a unidade socioeducativa do Degase. Com isso, todos os 5 envolvidos no caso já estão presos ou, nesse caso, internado. O menor era considerado foragido desde ontem, quando a Justiça determinou a internação. Também nessa sexta, os agentes fizeram buscas em 2 endereços, um em Copacabana, outro em São Cristóvão, mas ele não tinha sido encontrado. Alguns pertences dele foram apreendidos nas ações. As ordens judiciais só saíram porque o Ministério Público mudou de posicionamento. Inicialmente, o MP não tinha pedido a internação, mas voltou atrás depois que veio à tona uma segunda vítima. Essa jovem relatou ter sido abusada pelo grupo há 3 anos, quando tinha 14. Com isso, os promotores identificaram um padrão de comportamento criminoso liderado pelo adolescente. Também nesta sexta-feira foram realizadas audiências de custódia de Vitor Hugo Simonin e Bruno Felipe Alegrete. Na tarde de quinta, os outros 2 acusados passaram por audiência que manteve a prisão. Os 4 adultos estão em celas separadas dos demais presos. No momento em que a gente grava, a Polícia Federal concluiu há pouco uma inspeção depois de um comunicado de ameaça de bomba em um voo da Gol no Aeroporto Internacional do Recife. Após a vistoria em passageiros, bagagens e na aeronave, os agentes informaram que nada de irregular foi encontrado. O voo partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Fernando de Noronha, mas teve o pouso alternado para a capital pernambucana, depois da comunicação de uma ameaça de bomba a bordo. A operação de segurança contou com a atuação da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros. As autoridades informaram que as investigações continuam para apurar a autoria do comunicado e a empresa afirmou ainda que todos os protocolos de segurança previstos pela ANAC foram seguidos. A concessionária AENA, responsável pela administração do aeroporto do Recife, informou que acompanhou a aplicação dos protocolos de segurança e que todos os passageiros desembarcaram em segurança. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou por unanimidade nesta sexta uma norma que impede passageiros com comportamentos agressivos ou inadequados de voar em aeronaves pelo período de 6 a 12 meses. Além disso, o usuário deverá pagar uma multa de R$ 17.500. A norma vale para casos gravíssimos, ou seja, comportamentos que causam risco à segurança do voo, como danos à aeronave, uso ou ameaça de explosivos e arma de fogo, agressão física contra a tripulação, atentado contra a dignidade sexual contra a tripulação ou outros passageiros e tentativa de assumir o controle da aeronave. A medida deverá ser publicada no Diário Oficial da União e passará a valer 6 meses depois da publicação. O Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de buscas a vítimas soterradas no desabamento de uma casa onde funcionava um lar de idosos em Belo Horizonte. A última vítima que estava sendo procurada foi encontrada nesta sexta-feira por volta de 6 horas da manhã. Ao todo, a tragédia deixou 12 mortes. As buscas duraram aproximadamente 30 horas, sem intervalos. Mais de 100 bombeiros trabalharam no local. A Defesa Civil Municipal monitora pelo menos 7 imóveis no entorno do que desabou.
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga se uma obra de ampliação do imóvel que desabou é a causa da tragédia. O local tinha alvará e vistoria em dia. Os órgãos públicos descartaram que o desabamento estivesse relacionado à chuva. A direção da Casa de Idosos se colocou à disposição para ajudar as famílias e informou que os sobreviventes vão ser encaminhados para outros lares na capital mineira. A Fórmula 1 está de volta. A temporada 2026 começa nesse fim de semana com o GP da Austrália, em Melbourne, etapa que também marca o retorno das transmissões pelo Grupo Globo. Vão ser 24 etapas ao longo do ano, que termina com o GP de Abu Dhabi em dezembro. O Grande Prêmio de São Paulo está marcado para novembro. Além disso, o GP da Emília-Romanha sai para a entrada do novo circuito de rua de Madrid, que passa a sediar o GP da Espanha. A temporada estreia um novo regulamento técnico que promete transformar a categoria, e os detalhes e o calendário estão lá no nosso site cbn.globo.com. Sexta-feira, dia de sintonizar na Rádio Sucupira. De que o senhor está me acusando? Está acusando de alguma coisa? O senhor ainda tem coragem de me acusar de alguma coisa depois de ter essa tupetice, depois de escrever escreveu aquele descaluniamento na sua Gazeta Marronzista? Na troca de mensagens, primeiro o Vorcaro cita uma nota que eu publiquei na minha coluna de domingo no Globo. O caso dos caluniamentos que você andou esparramando aí pela cidade, naquela sua Gazeta deshigiênica. Se eu não fosse um homem que pensa com a cabeça e não com a sola da botina, que eu devia ter feito. E não me ia acontecer nada. Nadinho de Deus. Porque eu tenho dinheiro para comprar a minha liberdade e ainda volta a troco. E diz que eu publico muitas coisas sobre ele. E partem para dizer que tem que fazer alguma coisa. Aquele é um caba safado, um filho do cão, que vive xingamento contra mim nessa Gazeta mulambenta. Eu não peguei esse camarada na chincha lá na redação só para não dizer que eu sou contra a liberdade de imprensa. Mas agora ele já está passando dos limites. Simular um assalto e, segundo o próprio Vorcaro, quebrar meus dentes. O que é que eu faço com um cara safado desse? Eu vou mandar pegar dois jagunços para dar uma pisa nele. Não acho bom. Isso ia fazer dele um herói e aumentar a venda da Gazeta. Pra frente, Sucupira! Esse pessoal circulava e lavava dinheiro do PCC. Eles interagem com milícias para ações violentas, como se tem hoje notícia através dessa divulgação de fragmentos de interceptação. Eu fui surpreendido tarcamente, a senhora. Como é que você pode pensar que eu, um cristão católico, apostólico, romano, cristão militante, eu vou concordar com um heresia desse? O que eu disse, né? Por que será que Campos Neto não agiu contra as fraudes de Vorcaro enquanto era presidente do BC? E tem gente que acha que eu sou responsável? É o que a oposição está querendo provar. Eles acham que, se não foi o senhor que mandou, pelo menos devia saber de tudo e concordou. Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zetel comandavam uma quadrilha criminosa chamada A Turma. Prenderam ele? Prendemos, doutor João. Quero ver a cara dele. Parece mentira, né? Eu nem acredito. A nova operação da PF revela que, enquanto emprestava avião para o deputado Nicolas fazer campanha para Bolsonaro... Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Só matando esse filho do cão! Incrível, nojento. Só matando! O Torico. Essa turma dos amigos de Nicolas espionava autoridades e invadia bancos de dados do Ministério Público e da Polícia Federal. Mas infiltrado na polícia. O senhor não sabe o que é espionagem. O mundo tá cheio de espião. E contra a espionagem só existe uma arma: a contra-espionagem. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio.
Bom, você viu que o nosso titular, Leandro Gouveia, voltou, mas precisou de uma licencinha. Já vai estar de volta na próxima segunda. Foi ótimo estar aqui com vocês. E eu lembro que tem uma caixinha de comentários lá no Spotify para você mandar a sua participação. Assim, vamos encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédia Calado. A edição e a sonorização foram do Daniel Mesquita. Ao longo do fim de semana, fique bem informado também com os outros podcasts da CBN, como o Jornal da CBN e o Giro. E na semana que vem, volta o Panorama na segunda, às 7 da manhã com Bianca Santos, às 7 da noite com Leandro Gouveia. Até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.